Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como transformar uma coluna do nosso data frame. Então, a primeira parte, a gente vai criar o nosso data frame. Mas o que seria essa transformação, Maria? Essa transformação da coluna seria a gente transformar uma coluna numérica em fator, em caractere. A gente vai fazer diversas transformações aqui para vocês aprenderem como transformar uma coluna do seu data frame, para você trabalhar. Primeiro passo, a gente vai criar o nosso data frame. Então, vou colocar aqui, criando o data frame. Então, para criar o nosso data frame, nós vamos atribuir um nome para ele, primeiro passo, vamos chamar ele de dados, igual, que é o fator de atribuição, e vamos fazer a função data frame para a gente criar as nossas colunas. Então, data.frame, e aqui a gente vai colocar as colunas do nosso data frame. Vou chamar de x1 igual. Aí eu vou colocar o nome, os números que vão estar na minha primeira coluna. Para isso, eu vou colocar o C de concatenar, que é de juntar esses números, para falar assim, ó, isso aqui tudo vai estar em uma coluna só. Então, eu vou colocar valores aleatórios, 5, 3 e 8, por exemplo. Vou colocar valores aleatórios. Coloco vírgula, dou um enter, porque eu vou fazer a segunda coluna agora. Então, vai ser o x2, vai ser igual a C, da mesma forma. Vou colocar valores aleatórios. 2, 3, 7 e 14. E vamos fazer um x3, que é a terceira coluna. E vou colocar valores 8, 65, 14 e 23. Então, aqui vai estar o nosso data frame. Vou dar um Ctrl Enter aqui, vou chamar aqui dados e pronto. Aqui embaixo está o nosso data frame. Ele também veio aqui para cima para poder... a gente está com ele aqui gravadinho, né? Porque a gente colocou o nome dele de dados. E agora a gente vai descobrir quais colunas que eles são. Eles são de quais colunas, quais classes. Então, vamos pegar essa função sempre. E a função a gente vai pedir o quê? A classe. Mas antes de pedir a classe, a gente tem que falar de quem a gente quer a classe. Então, a gente quer a classe de dados, vírgula, classe. Então, dá um Ctrl Enter, ele me fala, ó, as três classes, elas são numéricas. E como que eu faço para transformar, então, Maria, essas classes? Eu queria, por exemplo, que a x1, que é a primeira coluna, fosse um fator. Como que eu colocaria isso? Então, você vai ter que falar com R a seguinte forma. Olha, R, eu quero que você vá lá dentro de dados e acesse a coluna 1, a primeira coluna, que é a x1, e transforme ela em fator. Para isso, você vai colocar assim, ó, dados, cifrão. Quando você coloca o cifrão, ele já pergunta qual coluna que você quer acessar. É a 1, a 2, a 3. Se o seu data frame tiver, assim, 50 colunas, vai aparecer todas aqui para você escolher qual que você quer. Pode digitar também, ó, x1, ou você pode clicar aqui. Então, você quer que a x1, ela seja transformada em fator. Então, para isso, você vai colocar igual, você vai falar, ó, meus dados da coluna x1 vão ser igual a s.factor, ó, já dá até a opção para você escolher, e você vai colocar quem? Quem que você quer que vire um fator? Dados x1. Então, dá Ctrl Enter e ele já mudou para você. Agora, a gente vai fazer outras mudanças, depois a gente torna a chamar essa função sempre aqui, para a gente ver se ele realmente mudou. Então, vamos lá. Dados x2. Vamos fazer uma mudança para dados x2 e a gente vai falar que eles são caracteres. Então, caractere, dados x2. Então, a gente está falando aqui, ó, a coluna 2 vai ser caractere. Dou Ctrl Enter. E a coluna 3, da mesma forma. Aí você coloca s. Eu vou colocar que eles são números inteiros. Dados x3. Então, aqui a gente já definiu as nossas três colunas. As três colunas a gente mudou a classe delas. Vamos ver se deu certo? A gente chama aqui dados, vírgula, class.
Aqui, a primeira coluna a gente transformou em fator, a segunda em caractere e a terceira em inteiro. Então, deu super certo. Como e quando você usa isso? Você vai usar quando, por exemplo, você trazer uma planilha lá do seu Excel para aqui dentro do R, às vezes ele não entende essa planilha, se for número, por exemplo, ela não entende como numeral. E para você fazer algumas estatísticas ou até mesmo gráficos, você precisa transformar esses seus dados. Muitas vezes também a gente precisa fazer gráficos e esses gráficos, o X ou Y precisa ser um fator. Então a gente tem que transformar, coloca as.factor e coloca o ano, por exemplo. Então a gente transforma isso em um fator, a gente transforma os nossos dados. Vocês vão ver que assim, muitas vezes que a gente acha alguns erros no R, é por causa da classe dos nossos dados. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, é bem importante a gente fazer essa modificação. Ah, Maria, e se eu quisesse transformar para numérico? Vamos lá, dados, x1, vou transformar x1 de novo, né? Opa, não pode dar espaço. as.numeric, dados, x1. Então, eu dou aqui um Enter e vou chamar o sempre de novo, a funçãozinha para a gente ver. Ó, quando eu dou Enter, ele já me pergunta qual que vai ser a lista, vai ser dados. E qual vai ser a função que você quer colocar. A função que eu quero colocar é a classe, que eu quero saber a classe. Olha aqui, ele voltou a ser numérico. Então, pessoal, isso é bem importante, porque quando você descobrir que tem um erro, você não conseguiu fazer alguma estatística, vai lá e verifica a classe dos seus dados. Você precisa conhecer a classe dos seus dados. Se ele não estiver na classe que você quer, você pode transformar usando essas funções aqui. Lembrando que é as ponto e você define qual que vai ser a classe, tá bem? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!